Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O Mapinguari é uma das mais famosas lendas aqui da Amazônia. Sempre descrito como uma criatura de mais de 2 metros de altura, com o corpo coberto de pelos, um olho no meio da testa e uma boca gigantesca na região da sua barriga. E comumente é associado a ele uma vocalização, ou seja, a capacidade de dar um grito que estremece a floresta. Essa criatura assola a mente dos povos da Amazônia há séculos. E diversos são os relatos de encontro com essa criatura fantasmagórica. Quando esses relatos vêm de ribeirinhos, vêm de seringueiros ou de pessoas simples, quase sempre é atribuído a essas pessoas talvez a falta de capacidade de interpretar o que pode ser ou uma forma de explicar algo que elas não conseguem explicar. Mas, e quando um renomado cientista, um grande pesquisador, resolve investigar a fundo a existência ou não dessa criatura, o que pode acontecer? E é isso que você vai saber no vídeo de hoje. No final da década de 80, um pesquisador norte-americano, porém naturalizado brasileiro, escutou um relato impressionante vindo de um seringueiro. Esse seringueiro, ele relatava o encontro que ele teve com uma criatura extremamente assustadora, com o corpo coberto de pelos e que exalava um odor extremamente fétido. E o seringueiro alega ter atirado nesse animal e alegava inclusive ter pedaços de ossos pertencentes a essa criatura. Isso foi o bastante para poder despertar na mente desse pesquisador uma curiosidade ímpar, no qual ele resolveu dedicar um tempo da sua vida para tentar entender que criatura era essa e qual era a relação que esse animal tinha com os povos da floresta. E esse homem chamava-se David Coney Oren. Dr. Oren nasceu em 1953 no estado do Michigan, lá nos Estados Unidos, e formou-se em biologia em 1975 na Universidade de Yale. Em 1981, ele estava fazendo o seu doutorado pela Universidade de Harvard e parte desse trabalho foi feito aqui na Amazônia. Ele trabalhava com os pássaros que vivem nas áreas de campinas, de terra branca. É isso mesmo. No meio da Amazônia existem lugares que você tem campinas, vegetações de cerrado com solo arenoso, como se fosse restinga de praia, meu irmão. E ele estava testando algumas teorias a respeito do isolamento dessas aves. E essas campinas eram nos arredores ali de Manaus. E ele terminou seu doutorado em 1981 e foi convidado a virar pesquisador do Museu Paraense Emílio Gueldi, que é um dos maiores centros de pesquisa do Brasil, que fica lá em Belém, no estado do Pará. Eu estou dando um contexto geral aqui para você poder entender um pouco da trajetória do Dr. Oren, tá? O Dr. Oren ficou no Museu Paraense Emílio Gueldi, no setor de zoologia, até 2001. De 2001 a 2007, ele se licenciou para poder fazer parte da organização de Nature Conservancy, fazendo aí trabalhos de conservação. Ele era um grande conservacionista e era um cara que tinha ideias muito interessantes dentro desse contexto. Voltou em 2007 para o Museu Paraense Emílio Gueldi, mas em 2008 ele se licenciou e ele foi prestar serviço para o Ministério da Ciência e Tecnologia aqui do Brasil. Ele também foi o criador, um dos criadores do projeto de dinâmica de fragmentos florestais na Amazônia, que foi um mega projeto, é ainda hoje, que ele estuda o quanto a criação de fragmentos, o desmatamento e a formação de ilhas de vegetação impactam na fauna e também em alguns tipos de outros fatores físicos do local. Ele orientou muitos mestrados e muitos doutorados, era um cara muito querido, e ele fez um trabalho tão bonito lá no Maranhão com as aves que inclusive culminou na criação de uma reserva, a reserva biológica do Gurupi, lá no Maranhão. Então o Dr. David Oren descreveu algumas espécies de aves e também recebeu uma homenagem na descrição de uma ave que levava o nome dele. Então ele é um cara que ele foi extremamente importante dentro de um contexto de conhecimento biogeográfico desses animais aqui na Amazônia.
Ele era um cara que tinha uma mente extremamente aguçada na questão de conservação, na questão de políticas de proteção ambiental, e por isso sempre foi alguém que foi muito prestigiado no meio científico. Mas, quando foi que eu conheci realmente o Dr. Oren? Em 2014, eu estava assistindo um documentário na National Geographic chamado O Caçador de Feras, apresentado aí por um aventureiro e biomédico americano chamado Pat Span. Nesse programa, o protagonista viajava em vários locais do mundo para poder investigar a hipótese de criaturas lendárias existirem realmente e como essas criaturas eram avistadas e também para conhecer um pouco sobre essas lendas. Até que teve um programa dele no qual ele veio para o Brasil para poder investigar o Mapinguari. E aí, nesse programa, ele fez uma entrevista com o Dr. Oren aqui em Porto Velho. Inclusive, essa entrevista foi dentro de um dos vagões na estrada de ferro Madeira-Mamoré. Foi a partir daí que eu conheci o interesse do Dr. David Oren no Mapinguari. Inclusive, Pat Span escreveu um livro a respeito da aventura que ele teve aqui, que ele foi lá na aldeia dos índios Caritiana, que é uma etnia indígena que existem vários relatos de avistamento de Mapinguari lá naquela aldeia. E ele escreveu um livro aí relatando o contato dele com o Dr. David Oren e também a vinda dele aqui para poder pesquisar um pouco mais a respeito desse monstro lendário. Como eu disse no começo do vídeo, no final da década de 80, o Dr. Oren começou a ficar muito curioso com os relatos que ele escutava a respeito do encontro de pessoas que viviam na floresta com o Mapinguari. Até o começo da década de 90, ele já tinha coletado mais de 50 depoimentos de seringueiros, caçadores, extratores de açaí, todos falando a respeito de encontro com essa criatura. Inclusive relato de indígenas da etnia Canamari do Acre que alegavam ter criado durante um tempo um filhote de Mapinguari encontrado na floresta, peludo e apenas com o olho no meio da testa, mas que eles soltaram esse bicho porque eles não aguentavam o odor fétido que ele soltava. E esses relatos eles eram muito fiéis e muito cheios de detalhes, o que acabava instigando a curiosidade do Dr. Oren. Mas na verdade o Dr. Oren ele nem estava preocupado em tentar encontrar a criatura lendária do Mapinguari, mas e sim, o questionamento dele é: será que esse animal não seria um remanescente de uma das preguiças gigantes que viveram aqui na América do Sul? Ele falava que as preguiças tiveram uma extinção relativamente recente, cerca de 8.500 anos atrás, e existem algumas ilhas na América Central que essa extinção foi mais recente ainda. Então, na verdade, o grande questionamento do Dr. Oren é: será que esses contatos não foram com algum remanescente desse animal? Ou será que as últimas gerações que contavam suas histórias para as atuais da época não teriam encontrado, na verdade, um remanescente dessas preguiças? Dr. Oren falava que, por ser uma extinção muito recente, ela poderia ser perfeitamente questionável. Então, no começo da década de 90, ele resolveu fazer uma série de expedições. Ele fez mais de 10 expedições em diversos lugares da Amazônia para poder procurar algum indício que pudesse explicar ou não se essa teoria dele estava certa. Então, ao longo de mais de 10 expedições, ele veio, por exemplo, aqui no Vale do Rio Guaporé, no Vale do Madeira, no Vale do Rio Juruá, no Acre, diversas regiões do Amazonas, que obviamente ele não revelava por uma questão de sigilo. Ele conseguiu financiamento para algumas dessas expedições, mas a maioria delas ele financiou do próprio bolso. Então ele se equipava, ele juntava ali uma pequena equipe e eles passavam semanas no meio da floresta procurando algum indício que pudesse esclarecer isso daí. Inclusive nessas expedições ele comumente levava espingardas e máscaras de gás, uma vez que poderia eventualmente existir o encontro com alguma criatura dessa. Embora a preocupação dele fosse muito mais de encontrar algum tipo de resquício ou desenterrar ossos ou alguma outra parte do corpo desses animais que pudessem ser levadas aí para uma análise. Sim, eles iam armados, cara. Estamos falando da década de 90, né? Não é hoje que um pesquisador vê uma arma de fogo e fala: ai meu Deus, uma arma de fogo, vou desmaiar. Corta.
Então a grande questão é, será que essas pessoas não tinham topado com um remanescente de um megatherium, ou seja, de uma preguiça primitiva terrestre? Nessas expedições ele coletou muitos ossos e pelos, que mais tarde mostraram, após uma análise, ser na verdade pedaços de ossos de tamanduá, e ele registrou por 2 vezes um rugido extremamente alto na floresta que respondeu após ele vocalizar. E ele também conseguiu fazer um registro de uma pegada extremamente grande e estranha que até hoje não foi identificada. Inclusive, ele mostra o molde dessa pegada ao Pat Spen, nesse programa aí do Caçador de Feras, né? A grande questão é que o Dr. Oren acreditava que as pessoas, os ancestrais, ou as pessoas que tiveram um encontro com esse bicho, na verdade, poderiam ter avistado ou encontrado algum remanescente de uma grande preguiça pré-histórica. E para ele era muito claro que esses relatos teriam surgido do encontro dos ancestrais dessas pessoas com algum remanescente desses animais. Deixa eu sair daqui que tá sol. Obviamente eu nem preciso falar para vocês o quanto a credibilidade do Dr. David Oren foi afetada por causa dessas pesquisas, principalmente entre os seus colegas da ciência. Algumas pessoas falavam que a pesquisa era legal, mas estava 10 mil anos atrasado, por exemplo. Embora vários outros pesquisadores de Mapinguari e pessoas que curtem a criptozoologia, que é mais ou menos a área de estudo de animais lendários, tinham respeito pelo Dr. Oren. E obviamente ele sempre vai ser respeitado pelo seu legado dentro da ciência, e eu achei muito fantástico o cara meter a cara e tentar pesquisar o Mapinguari, meu irmão. Essa é a grande verdade. Dr. Oren, infelizmente, faleceu há praticamente 2 anos atrás, em 2023, aos 70 anos de idade, mas deixa um legado de pesquisa em ornitologia e também um legado bem legal na procura aí da explicação sobre o que seria o Mapinguari. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal do seu amigo aqui e até o próximo vídeo. Seja sempre forte e corajoso. Até o próximo vídeo. Valeu!